turminha firmando os passos. Estou aqui de volta para contar mais uma história para vocês. Mas antes de começar a história, eu queria saber de vocês. Você sabe o que é uma carta? Vamos pensar um pouco. Será que hoje em dia a gente recebe cartas e não sabe? Ou a gente não recebe mais cartas? Vou contar para vocês. Cartas eram alguns envelopes que a gente recebia com um papel dentro, onde uma pessoa tentava contar como estava a sua vida para a outra, ou simplesmente para celebrar algum aniversário. Atualmente, quer dizer, não tão atualmente, as pessoas começaram a usar e-mails para se comunicar com as pessoas, dizer como elas estão, procurar saber como é que a outra pessoa estava. E normalmente, quando a gente escreve cartas ou e-mails, a gente começa com uma saudação, ou com o nome da pessoa, ou mais ou menos assim. Querida Lívia, ou querido Felipe, como você está? Aqui, onde a gente mora, aqui em João Pessoa, nós estamos passando por um momento um pouco difícil. Temos que ficar em casa. Isso como se eu estivesse contando essa história do que está acontecendo aqui para uma pessoa que estivesse um pouco longe e não soubesse o que estava acontecendo. Aí, depois de escrever a carta, eu poderia simplesmente terminar que estava com saudade, mandar beijos e assinar o meu nome. E aí essa carta eu fechava, colocava no envelope e selava e mandava. Aí eu ficava esperando para ver que horas a pessoa ia receber. E quando ela recebesse, ela poderia me responder todas as coisas que tivesse lá escrito. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar e-mail. E hoje em dia, nem o e-mail é usado assim com tanta frequência, né? As pessoas utilizam mais as mensagens de WhatsApp. E elas hoje em dia às vezes nem diz: "Olá, tudo bem? Como vai você, Sofia?" Ou então: "Bom dia, Paulo." Ou "Tudo bem com você, Luísa?" Ou Natan. Elas não têm nem esse costume de saudar a pessoa de alguma maneira. Vai logo mandando a mensagem dizendo, por exemplo, deixa eu ver. "Ah, vamos à praia hoje?" Ou "Você vai para a igreja?" Sempre alguma pergunta, ou então se for aniversário, "Feliz aniversário", e manda mensagem. E a gente já fica informado, já fica sabendo de tudo. Então, pensando um pouquinho que antigamente as pessoas escreviam cartas, a nossa história, e eu espero que você tenha entendido o que é carta, a nossa história tem tudo a ver com isso. A pessoa que a gente vai aprender hoje, ela escrevia cartas. E as suas cartas estão todas na Bíblia. Quer dizer, é isso mesmo, estão todas na Bíblia. O nome desse homem é Paulo. Você já ouviu falar nesse nome? Isso mesmo. Paulo foi um homem escolhido por Deus para escrever cartas a outras pessoas. Então, Paulo, logo no começo de sua história, era um homem muito bravo e conhecedor da lei, mas ele não gostava e não acreditava em Jesus e nos seus amigos. Ele era um homem que perseguia e dizia que as coisas que Jesus tinha ensinado, nada a ver. Mas sabe o que Deus fez com Paulo? Deus transformou a vida de Paulo. Jesus fez uma diferença na vida dele e Paulo começou a não mais perseguir as pessoas que falavam de Jesus. Ele se juntou a essas pessoas para falar de Jesus. Veja só como são as coisas, como Deus pode transformar a vida de alguém. Então, em uma das viagens de Paulo, enquanto ele estava falando do amor de Jesus para as pessoas,
algumas pessoas que perseguiam ainda os cristãos que falavam de Deus e de Jesus. Eles prenderam Paulo. E quando eles prenderam Paulo, Paulo continuou escrevendo cartas. Por quê? Porque Paulo queria? Não. Porque Deus inspirava, lembra que eu falei na última aula? Inspirar, ó. Enchia Paulo de toda a sabedoria e de toda a sua verdade, e Paulo escrevia algumas cartas para muitos cristãos que estavam em vários lugares. Eu vou dizer aqui o nome de algumas das cartas que a gente pode encontrar na nossa Bíblia. Lá no Novo Testamento tem muitas cartas. Algumas cartas têm até 1 e 2. Talvez essas pessoas precisassem ouvir muita coisa. Então, olha só, vou dizer o nome de algumas das cartas que Paulo escreveu. Ele escreveu Romanos, ele escreveu 1º e 2º Coríntios, ele escreveu Gálatas, Efésios, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, ele escreveu 1º e 2º Timóteo, ele escreveu Efésios, Filipenses, Tito e Filemon. Olha, de todas essas cartas que ele escreveu, Filemon foi a menorzinha. Eu vou mostrar para vocês na minha Bíblia. Ela é bem curtinha, nem capítulo tem. Ela é só, ó, é esse pedacinho aqui, porque aqui é um estudo. Esse pedacinho, passou a folha, ó, puf, acabou. Por quê? Porque esta carta foi escrita para Filemon. Mas por que será que Paulo escreveu essas cartas para Filemon? Quer dizer, essa carta para Filemon. Olha aqui, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Aqui é Paulo escrevendo cartas. Porque, como eu disse, ele escreveu vários, né? Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, todas as que eu falei. Então, Paulo, ele saía sempre escrevendo essas cartas. Só que aconteceu de um homem chamado Filemon, que é o nome da carta. Repita aí comigo. Filemon, isso mesmo. Filemon, ele tinha um escravo. Na época, era normal as pessoas terem escravos. E escravo seria, no caso, um servo. Uma pessoa que servia, que cuidava de alguma coisa que o seu dono determinasse. Só que esse escravo, de nome Onésimo, ele decidiu fugir da casa de Filemon. Na Bíblia, não fala a causa. Por que será que Onésimo fugiu? Não diz, mas diz uma coisa muito importante. Diz que Onésimo, ele fugiu e nessa fuga ele encontrou com Paulo. Isso mesmo. E enquanto ele estava com Paulo, Paulo falou do amor de Jesus para ele. E Onésimo, ele se arrependeu de ter fugido, de ter feito aquilo, porque ele sabia que era errado. E aí, enquanto ele tinha fugido e ele conheceu Paulo, Paulo falando do amor de Jesus, Onésimo, como ele se arrependeu, ele pegou e decidiu fazer algo diferente. Ele percebeu que Jesus tinha mudado a vida dele. E Paulo, percebendo aquilo, disse assim: você gostaria de corrigir, Onésimo? Vamos corrigir. Você tem a chance de fazer diferente. Volte para casa. Volte para a casa do seu dono. E Onésimo deve ter pensado na época, né? Como é que eu vou voltar? Será que ele vai me aceitar? Como é que vai ser quando eu chegar lá? Paulo disse: não se preocupe, eu vou escrever uma carta. E Paulo escreveu uma carta. Naquela época, quando as pessoas recebiam as cartas de Paulo, elas se reuniam para ler. Às vezes, elas passavam até dias lendo, porque tinha muitos ensinamentos. Lembra quem era que inspirava Paulo?
o próprio Deus. Então Deus sabia do que cada povo precisava aprender. E eles liam com muito cuidado, porque eles sabiam que aquelas palavras eram o próprio Deus falando e orientando eles. Então eles recebiam essas cartas, está vendo aqui, ó? E eles se juntavam para ler e aprender com as cartas que eles recebiam. Essa carta também foi escrita para chegar até Filemon. Paulo escreveu a carta, mandou Onésimo levar até Filemon, porque Onésimo sabia que ele tinha feito errado, que ele tinha fugido. E aí, quando Onésimo chegou à casa de Filemon, na carta, Paulo dizia assim, Filemon, receba Onésimo agora como um irmão em Cristo. Isso que Deus fez com a gente, de por meio do sangue de Jesus, nos tornar filhos de Deus. Então, nós podemos nos chamar de irmãos. E Paulo, percebendo que Onésimo agora ele tinha sido tocado e transformado por Jesus, como ele também foi, ele pedia agora para Filemon receber esse homem como um irmão também. Aí Onésimo chegou até a casa de Filemon. Olha a cara que Filemon tava. Ai, ai, ai. Será que pela cara que Filemon está, ele recebeu Onésimo de volta? Olha ele lá com a carta. Bem, crianças, a Bíblia não fala. Não fala se Filemon recebeu Onésimo. Mas pelo que a gente acredita da vida de Filemon, do que Paulo escrevia e dele dizer que Onésimo ele tinha sido realmente transformado por Jesus, a gente acredita que Filemon recebeu sim. E agora não mais como um escravo, não mais como um servo, mas como um irmão amado. E sabe, crianças, Jesus, ele faz isso até hoje. Ele salva vidas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vocês podem ver aqui que eu tenho um copo com água. Isso aqui é como se fosse a nossa vida. A gente vive e o pecado, que é essas gotinhas que eu vou botar aqui, ele vem, ó, vocês conseguem ver? E mancha a nossa vida. Mas o nosso Deus, ele tem um propósito. E ele mandou Jesus para que Jesus derramasse o seu sangue por nós e nos fizesse e nos tornasse filhos de Deus. E quando Jesus ele derramou do seu sangue, glória a Deus, a gente pôde agora ser limpo desse pecado que nos separava de Deus. Você gostaria de ficar perto de uma pessoa que fosse suja e fedorenta? Ninguém gostaria. E o pecado, para o nosso Deus, é assim, é como se fosse algo sujo e fedorento. Ele não aguenta. Mas por causa do que Cristo fez na cruz, pelo sangue que ele derramou, ele começa a nos ver diferente. Ele nos vê agora sem aquela mancha, sem aquele pecado. Ele começa a nos ver por Cristo, pelo amor que Cristo derramou em nossas vidas. Veja que bênção é o amor de Deus por nós. Bem, crianças, eu vou terminando por aqui. A nossa história de hoje foi um pouco longa, mas muito maravilhosa para os nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês e que vocês possam sentir esse amor que faz com que vocês agora sejam amigos de Deus, se sintam juntos e acolhidos por esse amor, pelo amor que Jesus derramou na cruz por nós, tá bom? Uma coisa, não esquece de decorar o nosso versículo que vai aparecer já já, tá bom? Te espero no domingo e um beijão para vocês. Tchau, tchau!